Raul, então eu vou te mostrar o que eu descobri no meu estudo de escanteios. Vamos imaginar o time que está se defendendo num desenho defensivo hipotético. Vamos supor que ele está os 4 defensores e uma outra linha de 4 para dar suporte nessa zaga, um jogador mais à frente e alguém na sobra. Então esse seria um desenho hipotético. Para o nosso estudo vai independer muito, o importante é a gente imaginar que o time está no seu desenho padrão se defendendo. Então o que eu reparei no meu estudo? Que basicamente todos os times eles fazem uma espécie de escudo nessa zona aqui. Independente da marcação que eles utilizem, seja ela uma marcação mais intuitiva, ou uma marcação por zona, ou simplesmente sai para caçar, os times tendem a defender essa área aqui e focar suas forças nela, para impedir a entrada do adversário aqui dentro. E aí o que eu reparei na questão dos cantos? Existe uma zona nesse campo que seria o último terço do campo, que está mais ou menos aqui próxima à linha do pênalti, onde que se você traçar uma linha pontilhada aqui, é daqui que vão surgir a maior parte dos escanteios, tá? Aqui eu estou falando de jogadas que de fato tem grande possibilidade de gerar escanteio. E eu vou mostrar o porquê. Bom, vamos supor que esse time faça um cruzamento da entrada da área, né? Essa bola vai ter que romper essa linha. Então ela pode ser cruzada e desviada para trás, pode ser desviada para lateral, ou pode ser desviada de frente, principalmente porque o zagueiro vai ter que correr ou de costas ou de lado, enquanto o atacante vem de frente. Outra possibilidade é, como aqui tem mais espaço do que dentro, um jogador de habilidade tentar puxar essa jogada para a linha de fundo. E por estar muito próximo do fundo e o zagueiro em geral vir de trás ou vir de lado, a chance dessa bola sair para escanteio também aumenta. Já um outro tipo de jogada é quando esse time é um time que chuta, e aí ele vai tentar essa finalização, seja de média ou de longa distância, e por ter muita gente, essa bola pode desviar para frente, para lateral, ou acabar indo para escanteio. E o último tipo de jogada seriam os lançamentos, onde o zagueiro teoricamente tem a maior parte da vantagem, já que ele está de frente para o lance, mas numa jogada rápida pode pegar a zaga desprevenida e eles acabam cortando essa bola de qualquer jeito. Então, os lançamentos, sejam mais do meio, seja mais das pontas, é uma última arma. Eu vou falar agora o que eu interpretei analisando uma ferramenta chamada Corner Pro. É uma ferramenta que dá ali alguns dados estatísticos, dá o famoso ataque perigoso por minuto e também dá algum indicador de pressão, gráfico de pressão. Então, eu analisei que ela tem alguns números que a partir de 18 significa que um time está muito próximo dessa área ou está invadindo essa área. Acima de 18 é que ele está muito próximo do último terço. Acima de 16 é que ele está à frente do meio de campo, mas não necessariamente ele está no ataque, ou ele está tendo tamanha força no ataque. Isso a gente se refere a número de pessoas aqui no ataque, como também as jogadas criadas. E o último seria 14, que seria o seguinte: esse time está havendo uma briga por posse de bola, mas por conta desse time estar conseguindo recuperar a bola e trabalhar ela para tentar chegar no ataque, ele acaba pegando 14. Então, o primeiro critério que eu reparei, e aqui vale ressaltar que eu fiz uma análise tanto para quem está assistindo quanto para quem não está vendo uma partida, é que números de pressão, principalmente como número médio sendo 18, ou seja, próximo de 18 ou acima, é o primeiro critério para sair cantos, porque você vai ter jogadas maiores nesse último terço. E isso acaba proporcionando maior chance de escanteio, porque significa que esse time está conseguindo levar a bola até essa última parte, principalmente acima dessa linha pontilhada, ou seja, ele está criando uma jogada ou ele está atravessando ela. E isso é uma coisa muito importante para os escanteios.
A segunda coisa foram média de remates por partida. O que acontecia? O maior problema para quem está trabalhando, principalmente para escanteios, mas não tanto para gols, é o time pegar a bola e ficar tocando a bola aqui, ó. Porque o que acontece? Esse desenho se compacta ainda mais e aí essa bola vai sendo trabalhada com menos velocidade e principalmente por fora dos blocos de marcação, dando tempo do time se movimentar e encaixar sua marcação. Então, em geral, acabam criando superioridades numéricas, onde fica 3 contra 4, 4 contra 4, 2 contra 3, e aí acaba que essa bola vai ficando cada vez mais difícil de ser trabalhada, e aí você fica por uma característica da equipe. Então isso foi uma coisa que eu analisei também, que me levou intuitivamente a perceber que times que tinham média de remates acima ou próximos de 10 tinham maiores chances de escanteio, justamente porque eles criavam muito, ou seja, eles tinham uma tendência a chegar nesse último terço do campo e levar perigo, e não ficar tanto tocando essa bola, o que levava a gente a ter um maior número de escanteios nesses jogos. Outra coisa que me levou a analisar foram média de cantos. Então, times que tinham média de canto por jogo boas ou média de cantos boas em algum tempo, seja primeiro tempo ou segundo tempo. Isso entendia me dizer que aquela equipe tinha uma postura diferente com relação ao jogo naquele tempo. E por que eu estou analisando isso? Porque quando os times tinham médias boas no tempo, de fato, costumavam sair mais cantos, ou seja, isso tendia a me dizer que se isso daqui tivesse batendo, isso daqui tivesse batendo, e esse time tivesse essas médias, a chance dele vir com mais vontade para cima e conseguir mais cantos era maior. Deixa eu conferir os dois últimos. Os últimos critérios que eu elenquei, principalmente para partidas que eu não estava vendo, foram ataques perigosos. Vou colocar aqui a PPM. Principalmente nos últimos 15, 10 e 5 minutos. Por quê? Isso tendia a me dizer que aquele time estava atacando mais, e atacando mais ele estava se expondo mais, o que gerava a possibilidade do outro time pegar a bola e vir para o ataque. Então ele não ia ficar necessariamente preso, e o jogo abria um pouco mais. Então ou esse time que estava atacando podia tentar alguma coisa, ou o adversário podia tentar recuperar a bola e sair. E isso favorecia o jogo a ficar aberto, que era muito bom, porque o jogo tendia a crescer. E o último critério foram tendências. Esse daqui é de fato o critério mais difícil de se pegar numa partida. Por quê? Quando uma equipe estava perdendo seu jogo e ela precisava do resultado, o mandante perdendo em casa, o favorito perdendo, jogos de Copa, alguns casos, para não dizer muitos, aconteciam de, por exemplo, o time tentou essa jogada aqui o jogo inteiro. Ou ele vinha na ponta e cruzava, ou ele ia até a linha de fundo e tentava uma jogada. Nos últimos minutos, que é quando a gente vai fazer a entrada, que a gente precisa desse escanteio, o time mudava e começava a tentar tocar essa bola para não perder a bola no ataque e tentar o gol de qualquer forma. E aqui entra o grande pulo do gato, porque se o jogo caminhava de uma forma e ele mudou e você não percebeu, mudou quando você fez a entrada, você perdia muito valor sem saber. Então a grande questão é interpretar essa tendência junto com esses dados aqui, tentar organizar isso daqui de uma forma sistemática, tanto para quem está assistindo o jogo, quanto para quem está analisando dados, ter uma leitura melhor de escanteio. Então a pergunta é: que critérios você acha que eu posso elencar nisso daqui? Porque tendia isso daqui a gerar muito mais escanteios do que qualquer outro método. Porque, primeiro, time no ataque. Segundo, média de times boas, ou seja, o time criava jogada, não era um time que ficava perdido no ataque. Terceiro, ele confirmava que ele queria jogo, então ele tinha uma motivação para estar toda hora ali no ataque. E necessariamente isso produziria alguma interação diferente. E essa interação poderia sim terminar em canto. A diferença é que quando eu tenho só um critério desse, a minha chance é de, por exemplo, 30%. Quando eu tenho todos esses critérios, a minha chance é de, por exemplo, 70%. Por quê? Porque ele vai fazer isso repetidas vezes, e essa zona é uma zona que leva mais perigo. Por quê?
como eu tenho um escudo aqui, e ele está mais próximo da lateral e da linha de fundo, aonde essa bola bater nesse escudo, ela tende a ser repelida para algum lugar. Só que quando ela bate desse escudo para cá, ela tende a vir para frente. Nessa frente, a briga pela sobra desmonta a jogada todinha, porque se esse time recuperar a bola e sair de trás, outro time tem que roubar e começar tudo de novo. E se esse time recuperar a bola no ataque, esse bloco volta, se compacta de novo e fica esperando. E aí começa aquela troca de passes que não leva a uma objetividade. Então eu precisava de jogadas aqui. Outro exemplo muito interessante é quando esse time vinha até a linha de fundo e tentava alguma jogada para dentro da área ou para trás, onde esse escudo vinha de encontro a ele e acabava jogando a bola para a linha de fundo. Então essa foi a leitura que eu fiz. Esse é um método que tende a trazer mais cantos. Esses foram os dados, vamos dizer, isso aqui é a estrutura de um método. E agora é tipo, o que você acha que eu posso trabalhar aqui, desenvolver, aonde está o maior risco, aonde estão os maiores perigos. Lembrando que se essa defesa fosse de 5, fosse de 4, fosse de 3 zagueiros e um meio campo, isso não interferiria muito, porque o comportamento da equipe era reagrupar aqui atrás e começar a caçar, ou reagrupar aqui atrás e manter o desenho defensivo. Independente, isso não muda, não importa. O que não pode acontecer é essa equipe que está atacando começar a ficar trocando passes aqui de forma lenta, não conseguir criar nada e deixar essa superioridade numérica se agrupar. Aí quando ela se agrupava, não tinha jeito, esse time roubava a bola, vinha para o ataque e começava a ficar aquele jogo de muita trocação no meio campo e afastava eles do último terço do campo. E aí a entrada perdia o valor. Lembrando que do 0 minutos até os 30 ou dos 45 até os 75, nós estamos a favor do tempo. Então qualquer entrada que você faz aqui, ela vai ter uma longa exposição, então não interfere muito. Depois dos 30 minutos, depois dos 75, você está contra o tempo. Então toda entrada que você faz aqui, ela tem que ter muito valor, porque se ela não tiver muito valor, a casa começa a comer a sua entrada e aí você acaba ficando vendido. Até para fazer uma proteção não tem como, porque você já está vendido. Então esse foi o estudo que eu fiz e espero que depois a gente trabalhar alguma coisa daqui. Fechou?